Começou. Então, primeira coisa que você precisa considerar é o seguinte: o primeiro ponto de uma avaliação de você montar um projeto de desenvolvimento, de desenvolvimento individual, tem que ter noção de que não é assim. Ah, e vamos melhorar. Tá, mas é melhorar em relação a quê? No caso da Enactus, os critérios avaliados pela Enactus como sendo importantes para que a Enactus siga existindo são esses aqui, tá? Então, primeira coisa, a pessoa ela tem que ter noção de onde ela está, tá? Porque se ela não sabe onde está, né, não tem o que Uhum. melhorar. Então, Sim. por exemplo, quanto ao atributo comunicação, vocês precisam conseguir medir como você está. Então, por exemplo, em uma escala de 1 a 10, como você avalia, por exemplo, a Mariana? E aí, outra coisa. Primeiro ponto, a pessoa vai se autoavaliar Uhum. e os colegas vão avaliar essa pessoa. Antes disso acontecer, de você falar assim, ó, Adriele, me avalie, tem que ser feita uma capacitação, que é a seguinte: tem que mandar um textinho, um áudio, uma mensagem, seja lá o que for, falando o seguinte, pessoal, mande a real, tá? Não é nem para ser muito rigoroso, nem para ser muito bonzinho. Você vai ter que ranquear na realidade, na sua opinião. Como a Mariana está mandando em todos esses atributos aqui, tá? Porque é com base nisso que a gente vai trabalhar. Então, todos esses atributos, vocês vão criar perguntas que os seus colegas vão avaliar você e você vai se autoavaliar. Faz sentido para você? Sim, sim, faz sentido. Tá? Então, por exemplo, observar se o candidato consegue se comunicar de forma clara com outros participantes. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar perguntas. É, a Mariana consigo entender o que a Mariana quer quando ela me pede algo. As pessoas, no geral, conseguem entender as propostas apresentadas pela Mariana. Então, você percebe? Não adianta você perguntar assim: a Mariana se comunica de forma clara, sim ou não? Isso não te dá resposta de nada, Uhum. entende? Então, o que que você vai fazer? Você vai criar perguntas que reflitam comunicação, Entendi. tá? E daí, você vai. Você já ouviu falar de um negócio chamado escala de Likert? Não. É assim: discordo, discordo totalmente, Ah, sim. discordo parcialmente, concordo parcialmente, concordo inteiramente. Né? Então, de uma escala de 1 a 4, nesse caso. Como você avalia a Mariana? Então, aí, cada um dos atributos, A, B, C, e quantos forem, tá? Uhum. Vai ser isso. E depois, pessoa por pessoa, vocês vão pegar o que está aparecendo e vocês vão mapear onde está melhor, onde está pior. E para cada um desses atributos aqui, vocês vão desenvolver capacitações, Certo. entende? Então, Uhum. esse é o primeiro passo. Vocês vão fazer esse procedimento. Isso se chama avaliação 360. O que que é Uhum. isso? Você se autoavalia e os outros te avaliam, tá? Os outros membros da Enactus. Beleza? Só Ok. que, antes de mais nada, os colegas precisam ser instruídos que, olha, aqui o intuito é melhorar, beleza? Uhum. Por isso, não estou falando que é para ficar inventando defeito, mas sejam muito honestos, para dar uma oportunidade para que a pessoa saiba onde ela está mandando bem e saiba onde ela tem que melhorar. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Ok. Então, essa é a primeira etapa. Então, o que que eu sugiro que você faça? Você e os outros membros da Enactus. Dentro de cada um desses atributos, comunicação, trabalho em equipe, liderança, proatividade, vocês vão montar, que nem eu fiz aqui,
várias perguntinhas que, na opinião de vocês, Uhum. meçam o que significa comunicação para Enactus, porque, por exemplo, comunicação é tanto interno, membros de Enactus, quanto externa. Será que as pessoas, por exemplo, as costureiras do Aroeiras, elas estão entendendo vocês mesmo? Uhum. Entendi. Beleza? Aí faz isso, e se vocês quiserem me mandar para dar uma olhada, Sim, eu seria vejo, ótimo, por favor. tá? Então montem e depois vocês me avisam, porque eu tô chutando aqui. Vocês precisam perguntar, de acordo com a Enactus, o que significa comunicação, o que significa trabalho em equipe, o que significa liderança. Por isso que eu te Uhum. perguntei. A gente não pode pensar em termos muito amplos, a gente tem que ver o que é comunicação dentro da Enactus, o que é liderança dentro da Enactus. É tudo muito focado, tá? Então, isso Ok. vocês vão fazer, se me manda depois. Tá. E daí, segundo ponto, o que vocês vão fazer, tá? Aí vou colocar aqui embaixo. Então, depois, parte 2, uma análise SWOT pessoal. Você já ouviu falar disso? Análise SWOT, sim. O pessoal Então, imagina que se baseia no que é análise SWOT, só que pra pessoa, né? sim, mas aí tem um ponto, tá? Por isso até eu pedi para deixar gravado. Então, peraí, 6. Tá, é aqui, ó. Então, aqui vão ser pontos fortes, pontos fracos, oportunidades. Ah, não, peraí. Perdão. Oportunidades, ameaças. Ô, Mariana, você tem qual curso? Você tem qual curso mesmo? RI. Ah, tá. Então, muito do que eu tô falando aqui, graças a Deus você sabe, tá? Sim. Mas, por exemplo, o pessoal do odonto, de outros cursos, o pessoal não sabe, assim, nada, 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 nada mesmo disso que eu tô falando, tá? Ah, Por isso, se você precisar de ajuda para explicar para o pessoal um pouco melhor o que que é, você me avisa que fica mais fácil. Se você ficar confusa, me avisa que eu marco horário com os meninos e explico melhor, tá? tá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai desenhar um objetivo. Então, Mariana, a gente não pode fazer uma análise SWOT, que é essa aí, sem o objetivo em mente. Por quê? Senão você fica listando um monte de ponto forte, um monte de ponto fraco, do nada a lugar algum. Então Uhum. você tem que pensar, eu tenho pontos fortes em relação a quê? Eu tenho pontos fracos em relação a quê? E, peraí, e aí, o que que a gente tem que pensar? Qual que é o objetivo de uma análise SWOT? Então, o objetivo, quero ser um membro da Enactus de destaque. E o que significa destaque? Ter resultados positivos, atingir objetivos sociais e o que mais? Manter barra construir relacionamentos com meus pares. Faz sentido para você? Sim, faz todo o sentido. Né? Porque o que significa destaque? Depende, pode ser o membro da Enactus mais conhecido da sociedade, nesse caso, como seria uma SWOT, direcionada para a pessoa se projetar, rede Uhum. social, palestra, mas eu pensei em algum objetivo que seria, que integrasse objetivos pessoais e objetivos aí externos, tudo bem? Sim, ok. Né? E claro, cada membro, né, vai desenvolver seus objetivos, mas lembrando, o objetivo tem que ser relacionado a Enactus, porque a Sim, gente tem que pensar em um programa, um projeto de desenvolvimento individual, o foco é Enactus, não é a pessoa, é a instituição. ok. Isso que é muito difícil, as pessoas fazem PDI olhando para elas mesmas. Vou te dar um outro exemplo maluco. Você já fez processo seletivo de estágio, essas coisas fora? Não. Ó, a Red Bull, ela direto contrata gente da UFO. E eles aplicam vários testezinhos de personalidade. O que que eles fazem? Por que que eles aplicam isso? Eles têm essa listinha aqui, ó, de 1 a 7, eles têm exatamente o perfil das características das pessoas que eles querem, Uhum. entende? Aí eles medem o quanto de comunicação a Mariana tem, o quanto de trabalho em equipe a Mariana tem. E óbvio, eles vão selecionar as pessoas que tenham as maiores pontuações
dentro dos atributos que eles querem, entendeu? Entendi. Daí, num programa de desenvolvimento individual, você não vai pensar de uma forma assim super jogada para o universo. Você tem que ter um objetivo muito preciso, tá? Para Tá. a gente aqui agora é Enactus, mas podia ser qualquer outro, beleza? Uhum. Beleza, beleza. Daí agora, em relação a esse objetivo, quero ser um membro de Enactus de destaque, ter resultados positivos, atingir objetivos sociais, construir relacionamentos com os meus pares, tá? O que que você tem de ponto forte que te ajuda a chegar lá? Por exemplo, tá? Ahn, deixa eu ver. Nossa, é difícil pensar sobre mim mesma. Uhum. Ah, nossa, eu acho que eu nunca parei pra pensar, pera. Entendeu? Então, vamos chutar qualquer coisa só para fazer um exercício de como seria, tá? Tá. Para depois, até porque você vai ter que fazer esse movimento, tá? Então, primeira coisa, os colegas se avaliam. Vão fazer isso aqui, vocês vão montar um Uhum. instrumento. Em paralelo, só um pouquinho. Peraí, coração, oi? Saiu, meu marido abria aqui a porta. Tranquilo. Tem um segundo momento, você precisa ter autocrítica. De Uhum. avaliar, olha, como que eu estou. E tentar ser o mais honesta possível, tá? Essa parte aqui da análise SWOT é você com você, ninguém vai responder. Então, pontos fortes, por exemplo, a Mariana é engajada é. A Mariana é peraí, responsável. A Mariana, ela, por exemplo, você está fazendo RI, você tem um inglês fluente. Por quê? Tem aqueles prêmios legais de Enactus que vão ano passado foi para o Cazaquistão, você concorda que ter inglês ajuda? Sim. Né? O que mais que a gente pode colocar que a Mariana tem? A Mariana sabe dirigir, tá? Você vai listar não só atributos técnicos, mas também atributos pessoais. Esses atributos pessoais é o que a gente chama de soft skills, Ah, tá? certo. Uhum. E aqui você vai pensar em tudo aquilo que você tem que te deixa mais perto do seu objetivo, Sim. beleza? Beleza. Agora, pontos fracos. O que que a Mariana tem de pontos fracos? Você consegue listar algum ou vou inventar? Ah, acho que eu poderia melhorar um pouco a minha comunicação, tipo, até tanto internamente dentro com os membros, quanto externamente, talvez, para explicar sobre o que é Naxos mesmo para o pessoal. Às vezes eu sinto que eu dou uma gaguejada aí. Uhum, É, acho que é, ser um pouco impaciente, assim, com as coisas, tipo, querer que tudo fique uhum, pronto para ontem. uhum. Ah, é, deixa eu ver. Ah, queria talvez é, não ter tanta, tipo, não ter desenvolvido tantas habilidades em relação à gestão de pessoas. Eu queria ter me especializado um pouco mais enquanto eu estava dentro do time, porque eu comecei a gostar bastante da área. Ah, e deixa eu ver. Ah, não ser fluente em espanhol. Você não é fluente em espanhol ou é? Não sou. Tá, então peraí. Não é fluente em espanhol, tá? Beleza. Uma coisa que eu já vou te cantar a bola, Mariana, que você vai gostar. Procure estudar sobre narrativa, Uhum. tá? Tem um negócio que se chama storytelling, Ah, que a pessoa que quer se comunicar bem, até para contar fofoca, você, para despertar o interesse das pessoas, você tem que saber contar a história. sim. Tá? Então procura, isso aí você pode fazer você com você, storytelling, Uhum. narrativa. Tão importante quanto o que você fala é como você conta, Entendi. tá? Vou E isso é procurar. treino, ninguém nasceu sabendo, tá? Ok. Bom, daí temos agora pontos fortes, e daí a gente tem as oportunidades. Então, que oportunidades o meio está te dando para que você seja um membro da Enactus de destaque? O que a gente pode ter, por exemplo? Conhecimento do público,
da marca Enactus. O que mais que a gente tem de oportunidades? Não sei se talvez, tipo, oportunidade de, tipo, se desenvolver em uma área em específica, assim, porque todos os times são, tipo, tem essa certa divisão dentro, assim, né? Tipo, administrativo financeiro, gestão de pessoas, marketing. Então, a gente, tipo, os membros escolhem a área a partir da afinidade que eles têm com tal coisa para estar se desenvolvendo nisso. Então, eu acho que é uma certa oportunidade também para os membros estarem conseguindo alcançar esse objetivo de ser um membro de destaque. Ó, isso que eu estou escrevendo faz sentido? Facilidade de obtenção de conhecimento, flexibilidade de sistemas internos facilita crescimento. Sim, faz total sentido, sim. Tá. O fato de, por exemplo, ter patrocinadores de projetos, isso é uma oportunidade para você crescer e para a Enactus também? Certeza, porque a gente consegue ter esse contato, né, com as empresas, então a pessoa vai tendo uma certa notoriedade, assim, eu acho, então ajuda bastante. Beleza. Então, e aí, uma coisa que é importante. Pontos fortes e pontos fracos, Mariana, você tem controle, Uhum, entende? Você pode uhum, melhorar, tá? Cabe só a você. Oportunidades, ameaças acontecem com vocês e com todo o resto. Por exemplo, concorrência. Você não tem controle sobre a concorrência. sim. Bom, agora, ameaças. Que ameaças a gente tem que podem te prejudicar que você seja um membro especial da Enactus? Mas lembrando, você não tem controle sobre isso. São dificuldades externas que você não tem controle. O que que acontece? O que que você acha que tem? Acho que talvez seria mais em relação ao, tipo, ao andamento dos projetos, porque eu sempre vejo que quando a gente tá meio que empacado com o projeto, a gente fica parado e não tem como a gente tá fazendo nada, né? Então, tipo, eu acho que isso meio que vai interferindo, tipo, no desenvolvimento pessoal dos membros. Então, acho que seria mais essa dificuldade de fazer os projetos e, consequentemente, né, com os projetos, fazer o time se desenvolver. E, deixa eu ver. A gente, tipo, como Enatos, né? Como é uma organização sem fins lucrativos, então, tipo, é sem fins lucrativos, mas a gente ainda assim precisa do dinheiro para estar fazendo tudo funcionar. E a gente acaba que depende muito dos editais que a rede patrocina, né? Então, a gente é literalmente totalmente dependente, assim, desses editais a maioria das vezes. Então, a gente nunca sabe se vai conseguir ganhar um edital ou não. Então, eu acho que isso também atrapalha um pouco. Você acha que isso que eu coloquei reflete? Sim, falta de sim, com certeza. Daí, feito isso, agora a gente vai fazer um negócio que se chama análise em X. Tá? Até aqui tá tudo claro para você? Sim, tudo claro. Tá. Peraí. Agora a gente vai fazer outra coisa. Análise em X é o que faz realmente a análise SWOT funcionar. Você vai pensar o seguinte: que pontos fortes eu tenho que me ajuda a combater as ameaças? Então, por exemplo, você ser engajada, responsável, ter inglês fluente, saber dirigir, ajuda você a lidar com todas as ameaças, Acho que talvez não. né? Na sua opinião, o que está faltando em pontos fortes para você construir? Isso que a gente está fazendo agora é fazer monitoramento de gap. O que que é isso? Oportunidades de melhoria. O que está faltando? Entendeu? Aham, tá. Ai, é porque, não sei, como você disse que, tipo, as ameaças são algo, tipo, tá fora do nosso controle. Tipo, hum, Posso cantar duas bolas? uhum, sim, Entendeu? Rede de contatos ajuda você, por exemplo, a ter mais conhecimento de fontes de investimento, de outras sim, fontes, né? com certeza. Você percebe que isso você tem que construir como ponto forte. Sim, ter que ir atrás e tudo mais, saber procurar a pessoa certa.
Exato. O que mais que você acha que você tem que construir para conseguir combater essas ameaças? Talvez nessa questão de dificuldades operacionais, acho que da mesma forma que tipo, eu teria que ir atrás dessa rede de contatos, saber como poder melhorar essa questão. Isso se chama gestão de projetos, tá? De Uhum. projetos barra processos. Vocês não aprendem na RI, tá? Mas Hum, vou te dizer que não é nada demais. Não é um absurdo, não é difícil, tá? Especialmente problemas operacionais são causados por ou problemas de processo, o processo está trancado, hum, ou a pessoa errada foi dada a função errada, tipo, não é a pessoa certa fazendo a coisa certa, ou a pessoa é confusa, ou ela tem questões relacionadas à gestão de tempo. Mas você entender melhor disso te faz enxergar onde está o problema, onde está o gargalo, entendi. entendeu? Então, com essa análise SWOT, o que que você entendeu? São dois pontos fortes que você precisa construir. Uhum. Faz Hum, sentido? faz Porque se muito você não sentido. faz essa análise em X depois de uma SWOT, Foi adianta de nada ter feito. Uhum. não adianta, é verdade, tá? E daí agora a gente vai fazer o processo inverso. O que que é o processo inverso? A gente vai ver que pontos fracos seus de fato prejudicam o aproveitamento de oportunidades. Entendi. Então vamos lá. Comunicação. O seu problema de comunicação, você acha que ele é severo a ponto de prejudicar as oportunidades do meio? Eu acho que talvez sim, ainda mais nessa questão de patrocinadores, eu acho, e de interesse do mercado, tipo, talvez de estar conseguindo, né, tipo, Uhum. patrocinadores no caso, porque que nem você falou, né, o storytelling e tudo mais, de estar contando, saber se comunicar, contar, né, tipo, falar do seu peixe, assim, então, eu acho que Uhum. prejudicaria bastante. Ó, deixa eu te falar uma coisa só para o seu coração ficar um pouquinho mais tranquilo. Você tem que pensar sempre o seguinte: comunicação a gente sempre pode melhorar, tá? Mas você também não pode se chicotear. Por que que eu tô te falando isso? Muitas pessoas falam assim: ah, eu sou muito ansioso, muito ansiosa, e por isso eu tenho dificuldades. Mariana, está para existir que não é um pouco ansioso ou ansiosa. A questão Uhum, é, isso prejudica o seu dia a dia? uhum, É uma ansiedade natural, de friozinho de barriga, ou é aquela coisa que você tem disenteria antes de uma apresentação, que você uhum, não dorme, entendeu? Então tem entendi. níveis, Certo. beleza? Aí você Beleza. tem que avaliar. Níveis muito severos demandam atitudes emergenciais. Agora, Uhum. níveis medianos prejudica mesmo? Ou você é só um ser humano que, como todo mundo, tem pontos fortes e pontos fracos? Entendeu? Sim, é algo controlável, vamos dizer assim. Exato. Porque aí você tem que refletir. Comunicação, você tem. Tá, tem que melhorar? Às vezes tem, mas também não se chicoteie, porque, né? Uhum. Você É, não vai tá ser oradora ou profissional, você tem que ser boa o suficiente, é o que basta, certo. tá? A sua impaciência, ela está prejudicando seriamente o aproveitamento das oportunidades? Você está queimando muita largada? Você está colocando muitos pés pelas mãos? Ou é ok? Você é só uma menina jovem que, óbvio, vai ser um pouco ansiosa. Eu acho que é mais essa segunda opção mesmo, de ser essa ansiedade, tipo, mais do dia a dia, assim mesmo, de Pois é. Prejudica seriamente? Não, não, é. entendeu? Vai mexer com isso? Ai, você tem mais o que fazer, entendeu? Uhum. Você faz essa análise em X para você entender o que você tem que priorizar mesmo, Certo, entende? entendi, faz sentido mesmo. Falta de conhecimento da área de gestão de pessoas. Isso está te prejudicando mesmo, mesmo, a ponto de você não conseguir aproveitar nada, Não, entendeu? diria que não. Às vezes só estudar um pouquinho mais, sabe? Sim, Não é, né? Não é um é, absurdo, entendeu? Nesse sentido, caso você tenha interesse, puxa, quero saber como é que é, faz alguma disciplina na administração de gestão de pessoas 1 e 2, só para você entender mais ou menos o que que é, entendeu? Não, uhum, sim. você já tá na faculdade mesmo, vai, tá no inferno, abraço capeta.
Sério, eu sei que Exatamente. não está na matriz curricular do seu curso, mas você já está lá mesmo, pede para ser aluno especial, Sim, é. Verdade. né? Mal não faz. Ser fluente, não ser fluente, tá? Cara, mas você precisaria mesmo ser fluente para aproveitar as oportunidades? Não, acho que não. Entendeu? Então, o que que a gente tem, tá? Uma análise rápida de pontos fracos. Talvez melhorar um pouquinho, né? Não é o que você fala, é como você fala, Uhum, como você escreve, enfim, né? E conhecimento e gestão de pessoas, e você não sabe, aprende. Vai fazer uma disciplina optativa, não uhum, é, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Numa análise fria, pessoal, isso que a gente fez se chama análise de gaps, gaps de melhoria. Você teve uhum. 4 pontos. Você percebe que são 4 pontos que vão resultar no máximo aproveitamento da Mariana enquanto membro do Enactus? Sim, Não é 1 milhão de coisas, são essas, muito pontuais. entendi. Beleza? Beleza. Então, ó, primeiro, eu acho que a gente já tem missões aí muito contundentes, tá? Então, o Uhum, que que eu vou pedir para você? Tem ainda outras etapas dentro de um PDI, só que não faz nem sentido eu ficar falando para você muito, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa. O que que eu quero que você faça, que você discuta com seus colegas, tá? Você vai, em linhas gerais, conversar com o pessoal sobre esse instrumento de coleta de dados. Eu vou mandar para uhum. você esse documento em Word só de exemplo, tá? Tá, Para você não esquecer do que a gente estava falando. Peraí. Porque daí, depois, espera um pouquinho. Deixa tá bom. eu. Porque daí, depois que a gente faz esse monitoramento, a gente vai pegar os resultados gerais da equipe e a gente vai desenvolver metas coletivas. A gente vai Uhum, sair do individual, passar para o coletivo, tá? Aí a gente vai desenvolver metas, um plano de ação, pessoa a pessoa, e daí a gente vai desenvolver estratégias de monitoramento. O que que é isso? Na nossa área, a gente chama de feedback, é one-to-one. Então, é alguém que vai passar um feedback de pontos de melhoria, o que deu certo, o que não deu. Entendeu? Então, mas vamos parar nesse primeiro momento, tá? Que acho que só esse primeiro momento sua cabeça já deve estar dando nó com as informações. Eu não tava. É porque, tipo assim, tudo que você acabou de me falar aqui foi bem o que o pessoal da Unifei, eles explicaram pra gente também, que foi dessa maneira que eles estavam fazendo. Eu até ia comentar com você também essa parte do one-on-one, tipo, com o pessoal, de como dar esse feedback pra eles, assim, em relação as respostas que o pessoal, tipo, os outros membros, né, deram a pontuação para eles e como eles se viam também. Então, eu já até estava pensando também em já falar sobre essa parte. Então, ó, missão, tá? Montar aquele instrumento de coleta, então vocês vão pensar que perguntas medem comunicação, que perguntas medem liderança. E antes de mais nada, vocês vão pensar o que significa ser líder dentro da Enactus, entendeu? Uhum, Né? O que significa se comunicar bem dentro da Enactus. Vou montar e você manda para mim, para dar uma olhada, para ver se tem questão repetitiva, se tá ok, se não tá. Feito uhum, isso, vocês vão ter que, assim, conscientizar todos. certo. Uhum, Tipo, olha, gente, aqui a proposta é melhoria. Então sejam honestos. Cuidado para não serem nem muito críticos e nem muito bonzinhos. A gente quer uhum. respostas honestas. Tá, perfeito. E só uma dúvida. Assim, eu tava pensando da gente é, fazer esses critérios assim de avaliação, da gente fazer separado pelas diretorias que a gente tem, né? Tipo, então, de gestão de pessoas, administrativo financeiro, de marketing e a diretoria de projetos. Então, tipo, fazer esses critérios tipo, específicos para cada diretoria e não, tipo, eu não tava pensando em fazer no geral, assim. Aí, tipo, você acha que faz sentido ou talvez tipo, pensando melhor tipo, pro funcionamento do time todo, né? Seja melhor fazer a partir desses critérios que a gente, tipo, já busca para estar recrutando membros, ou você acha que daria certo também
fazer por critérios específicos das diretorias? A Mariana, a pessoa, ela tem rotatividade lá dentro, ou seja, ela entra em projetos, que empresa júnior, a pessoa entra em projetos, vai para o comercial, vai para o financeiro, vai rodando. No Enactus acontece isso? Então, vai muito da pessoa mesmo, porque a gente no durante o processo seletivo, né, as pessoas elas sempre vão tendo em mente qual projeto, qual diretorias elas querem fazer parte, e quando a gente vai passar aula numa pessoa, a gente sempre tenta priorizar as escolhas delas, né? Então, tipo assim, o máximo de rotatividade que tem é da pessoa assumir os cargos de liderança, né? Então, tipo, de membro ir para diretor, de diretor ir para vice-presidente ou para presidente, e em alguns, tipo, durante o ciclo, assim, a gente sempre abre edital para troca de diretoria ou projeto, né? Mas nem sempre todo mundo faz essa troca, então não tem muito essa rotatividade, assim, dentro do time. Tá. Outra pergunta, quanto tempo as pessoas ficam em médias ligadas ao projeto Enactus? 6 meses, um ano, dois, como funciona? A maioria das pessoas, tipo, quem tá no começo da graduação, começa, tipo, normalmente fica por um ano, 2 anos, assim, a depender de como tá a agenda delas, assim. Mas a maioria sempre fica o ciclo Enactus completo, que é de um ano. Ô, Mariana, então, ó, não compensa fazer por cargo, faz esse mais geral, viu? Uhum, certo. Sabe por quê? Aí vocês fazem específico, por exemplo, o cara ficar em finanças e ele acha um saco. Entendi. E todo esse processo de PDI, ele, ó, por exemplo, não adianta você fazer PDI com uma pessoa que acabou de entrar, Uhum, entendeu? A pessoa tem que ter um pouquinho de repertório, tá lá faz um tempinho, porque senão como que você vai avaliar se a pessoa não sabe nem, não sabe nada? uhum, Então certo, faz um faz pouco mais sentido. geral mesmo, porque a pessoa fica pouco tempo, ela vai rodar lá dentro, não adianta você ficar pegando função por função. Uhum, sim, faz sentido mesmo. Melhor. Se a pessoa ficasse um pouquinho mais, mas não fica, então, olha, não vale a pena, tá? Uhum, tá, ok, então. Porque realmente não é todo mundo, tipo, tem gente que fica. Eu mesma, tipo, já tenho uns 2 anos que já tô no time, mas realmente não é todo mundo que vai estar ficando esse tempo mesmo. Pois é, eu não sei, a intenção é boa, mas eu acho que não rola, tá? Não vale a pena mesmo, Vai ser mais um registro de tempo, assim, nosso, porque tem aquelas pessoas que, tipo assim, não demonstram muito interesse em estar querendo melhorar, então aí já complica também. Exato. E aí também tem uma coisa importante, né? O PDI, eu acho que é bom ter uma capacitação prévia. Por que que eu tô te falando isso? Todo mundo fala, eu gosto de receber um feedback. Mas assim, desde que o feedback seja positivo, né, bem? Ninguém gosta realmente, de fato, de estar escutando o que os outros acham de você mesmo. Entendeu? Por isso a gente não pode obrigar as pessoas a participarem, né? As Uhum. pessoas têm que ter ciência de que pode aparecer coisas muito legais e também coisas muito chatas. E quem não quer, como vocês não é uma empresa, assim, cara, não quer, não faz, mas também não enche o saco. Sim, é. Belezura, Florzinha. Sim, perfeito. Aí eu vou passar para o pessoal, então, que a gente foi discutindo aqui. Essa semana mesmo a gente já tem reunião e já vai estar discutindo sobre isso. E aí eu já te trago também os pontos que a gente for discutindo da maneira que você me passou aqui, então. Uhum. Ó, eu vou te mandar agora aliás, eu te mandei já O o, documento. o rascunho do que a gente fez. E Uhum. assim, tem jeitos mais simples e mais complicados de fazer esse processo, tá? Eu sugiro sempre que vocês façam o mais simples possível para que vocês não fiquem na dependência de agentes externos para fazer. Esse Uhum. jeito é muito de boa, vocês todos conseguem fazer, rola bem, dá para rodar a cada 6 meses. Perfeito, então. Porque o que que é ideal? Faz essa primeira rodada de avaliação em um semestre, e Uhum. aí vocês têm um semestre inteiro para monitorar a melhoria. Entendi. Porque não Ótimo. adianta fazer um monte de vezes ao ano, você faz 2 vezes. Uhum. Realmente faz mais sentido assim. Até porque se for fazendo muitas vezes também, acho que
a pessoa vai perdendo o interesse também, tipo, sei lá, vai cansando, não sei. Nem dá tempo da pessoa, assim, realmente melhorar, realmente, né, fazer as coisas certinho. Então, Sim. tem que avaliar e dar oportunidade da pessoa mostrar melhorias no comportamento. Mas, assim, reunião de feedback é uma vez por mês. Uhum, ok. Pra fazer esse acompanhamento, né? Tipo, de como a pessoa tá conseguindo melhorar, se tá tendo alguma dificuldade. Exato. Tá tendo Uhum, dificuldades, colocar à disposição, se de repente está faltando uma capacidade. Se você perceber que muita gente está falando a mesma coisa, é evidência de que precisa de uma capacitação nesse sentido. uhum, ok, não é. Perfeito. Belezura? Beleza, acho que era só isso mesmo. Por hoje, assim, né? Com tudo que você foi me passando. Ah, imagina, querida. Ó, vou te mandar, assim que a gente terminar nessa nossa conversa, eu mando para você a gravação, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professora. Vai ajudar muito a gente. Já tá ajudando já. Imagina, querida. Se cuida, viu? Você também, muito obrigada. Imagina, querida. Tchau, tchau. Tchauzinho.